E eu quero começar contando uma história. Conta-se então que um rapaz chamado Davi e os seus amigos, eles se reuniram para comemorar o aniversário de um outro jovem chamado Miguel, 18 anos. E todos estão felizes naquela festa, né? E principalmente porque os pais de Miguel deram um presentaço para ele, um carro, né? Completou 18 anos, agora você vai ganhar um carro. Ah, que maravilha, hein? Um carro novo. Claro que completou 18 anos. Carro novo, vamos dar uma volta, não é? Vamos dar uma volta. E saíram então de carro, né, andando pelas ruas. E enquanto estava andando de carro, um dos rapazes que estava ali no carro sugeriu que eles tomassem uma bebida alcoólica, usassem uma droguinha, né? Todos concordaram, exceto Davi. Davi, ele era o mais novo no grupo. Os outros já tinham uma amizade há mais tempo, né? E ele queria ser aceito, então, pelos outros, mas ele não queria nem beber, nem usar droga. E ele tenta, então, conversar com seus amigos a mudarem de ideia, dizendo que, imagina se nós formos pegos pela polícia, vai estragar o aniversário, né, do Miguel. Miguel e os outros dão risada e gozam dele, é isso, né? Davi, então, ele se sente só ali junto deles, confuso, embaraçado, e ele tem que decidir se ele faz o mesmo que eles ou se ele defende o que ele pensa que é certo. Miguel, o aniversariante, né, retruca que um amigo de verdade irá ajudá-lo a comemorar o seu aniversário. Caso contrário, então desce do carro, pula fora. Davi fica naquela pressão ali, pensando como vou responder, como vou me posicionar aqui, né? Você já se colocou numa situação, já esteve numa situação parecida, não igual, né, mas parecida, onde você tem que tomar uma decisão diante de pessoas que pensam diferente de você? Pessoas que, até mesmo amigos, que exercem uma pressão sobre a tua vida e que é muito difícil enfrentar quando você está sozinho. Eu já, muitas vezes, principalmente na juventude, né? Essa história, eu vou continuar ela um pouquinho mais, eu tirei de um livro pequenininho, que ele me ajudou muito na minha caminhada cristã, né? E eu quero compartilhar um pouco que está no livro e algo mais, né? Na história aqui do jovem Davi, cristão, nós poderíamos ampliar para outras propostas, além da bebida aqui, da droga, poderíamos pensar que eles estavam arquitetando um roubo. Vamos roubar alguma coisa ali, né? Ou vamos ir para a prostituição, os amigos. Ou vamos mentir, vamos combinar aqui uma mentira. Ou vamos realizar o bullying com alguém. Vamos caçoar daquele colega. Para nós que já somos jovens há mais tempo, né, nós lembramos algumas histórias, né? Mas eu acredito que ainda algumas questões, seja no âmbito político, religioso, cultural, ainda essa pressão, que a gente chama pressão do grupo sobre nós, ela ainda é real, ela existe. Então, como se manter firme diante da opinião das pessoas, opinião diferente da nossa, né? Afinal, eu acredito que a maioria de nós, quem sabe, teme a rejeição. O que vão dizer? Teme ser excluído do grupo, teme não ser aceito, teme a crítica. Não é? Isso dentro da família. Na minha experiência, no meu início de vida cristã, onde eu mais enfrentei o bullying, a pressão do grupo foi no âmbito familiar, que era o primeiro na fé de uma família grande. Então, muita pressão, não é? E eu precisei fazer algumas coisas, tomar algumas posições que me ajudaram diante dessa pressão, que era uma opressão também, que vinha sobre mim, né?
Como nós enfrentarmos o medo que temos das críticas? Como não desanimar diante das críticas? Será que as pessoas têm razão diante do que elas dizem como eu sou? Quando alguém vem e diz, tu é assim. Será que elas têm razão? Será que eu não preciso analisar e ver que eu preciso mudar? O que eu posso fazer para não desanimar diante das críticas? Né? Afinal, eu sou humano, mas eu acredito que alguns de nós podem dizer, eu estou me esforçando para ser perfeito. Será que a gente consegue ser perfeito? Né? Ou será que o desejo de perfeição, na verdade, é um orgulho, onde nós nos consideramos superiores aos outros, então eu quero me mostrar perfeito diante dos outros por causa do orgulho, que já é um pecado. Ou eu tento ser perfeito para evitar que os outros me critiquem. E aí eu escondo as minhas fraquezas e não peço ajuda, não compartilho necessidades. Também como superar o antagonista, né? É verdade que algumas pessoas não vão gostar de mim, não vão gostar de você. Mas como lidar com os opositores? Como o antagonista, ele afeta as minhas emoções, me desestabiliza, me estraga o dia, me irrita. Como a gente lidar com isso? Não vou colocar todas as respostas aqui, tá? Mas também como o antagonista, como a pressão do grupo, dos outros que vem contra, prejudica a minha vida espiritual. Me inibe, a oração, a palavra, me desvia desse propósito. A pressão que um grupo hegemônico, um grupo maior, né, exerce sobre a minoria, ele é muito forte, né? E, como falei, se dá no âmbito dos jovens, de adultos, em todas as idades, enfim, né? Mas voltando à história do início, enquanto Davi estava refletindo o que decidir e agora, né? Estou no carro ali, eles estão dizendo, me fazendo uma proposta, se eu não aceitar, eu tenho que sair do carro. Enquanto ele está refletindo o que decidir, o aniversariante, o Miguel, que estava dirigindo o carro novinho, ele olha no retrovisor e só vê as luzes lá do giroflex, né? E aí ele olha assim, estava no excesso de limite de velocidade, agora já não dá mais tempo de fazer nada, então a polícia encosta, enquanto o policial pede para ele descer do carro, o Miguel percebe que deixou a carteira de motorista em casa, os rapazes então são escoltados, né? E termina a festa. Termina a festa. Davi foi poupado na decisão de ter que expor uma decisão, ter que se posicionar diante do grupo. Ufa! Ufa! Quase ele cedeu. Chegou perto de ceder e foi livrado daquela situação. Um dia eu conversava com alguns pais, os pais principalmente, pais de uma adolescente, os quais revelaram a pressão que a filha sofria na escola, porque ela não queria seguir o que a turma seguia, né? Onde os meninos, as meninas vão para o banheiro se agarrar, né? E ela não, sou uma filha de Deus, e agora como me posicionar, porque eu sou a única que não estou cedendo. O que fazer? A pressão que os adolescentes sofrem, os jovens, no teu trabalho. Como não sucumbir diante da pressão contrária de um grupo de pessoas que vem contra nós? E talvez você comece a imaginar na história da tua vida, ou atualmente você pode estar vivendo isso, né? Eu pontuei algumas questões baseadas nesse livreto e mais além, e buscando na memória o que me ajudou também na minha caminhada cristã, e quem sabe alguma pode te ajudar, certo? Nessa situação que talvez você esteja vivendo. E essa pressão, ela se dá em muitos aspectos, na alimentação, né? Em muitos aspectos, no vestuário, em tudo. Nós somos pressionados a seguir a onda, não é assim?
a você ir nadar com a maré. Porque se você quiser ser diferente, aí vai ter uma pressão muito grande. Mas para você, como cristão, eu e você, para nós não sucumbirmos diante dessa pressão contrária que vem contra nós, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos é definir os princípios que eu acredito e firmar as minhas convicções. Quais são os princípios? Tu pode ter princípios pessoais, mas principalmente princípios bíblicos, né? E que em cima desses princípios você vai ter as suas convicções. Eu acredito nisso. Não é quando alguém te perguntar, não é eu não faço isso porque eu acho errado. Mas na tua convicção eu não vou fazer isso porque na Bíblia, lá o texto tal diz isso. Então a minha convicção está baseada num princípio bíblico. Amém? Eu acredito que essa é uma das, ou talvez a principal, que nós precisamos ter, né? Porque a pressão em si, ela não é boa e nem má em si mesmo. A definição da pressão, ela depende da direção que ela está te levando. Porque tem a pressão boa, por exemplo, vocês têm uma pressão aqui nossa na igreja, né, como grupo. Na célula nós temos uma pressão, nós exercemos pressão boa. Porque a pressão é boa ou negativa, depende para onde ela está te levando. Está te levando para Deus ou te afastando de Deus? Esse é o modo de tu ver o que esse grupo está exercendo de pressão na minha vida. Está me aproximando de Deus e me afastando de Deus. Né? A pressão do grupo, ela pode ser boa ou má, mas uma coisa que temos por certo, ela é poderosa, não é? Tem um poder sobre a gente. E eu confesso a você que eu cedi algumas vezes a pressão do grupo. Logo na minha primeira conversão. A gente vai se convertendo, né? Dia a dia a gente vai se convertendo, é verdade, né? Mas a minha conversão a Cristo, né? Eu já contei, eu acho isso para vocês, ou na célula, eu jovem ali com 20 anos, e eu vinha de um ambiente de muita festa, né? De CTG, muita festa. Então tinha muitos amigos, meus amigos e colegas de base aérea eram desse meio, né? E aí eu conheci a Jesus, me converti, mas novo convertido. Estou aprendendo, e aí meus amigos vieram de outra cidade e chegaram na cidade. Eu era de Juí e morava em Santa Maria. Meus amigos de Juí vieram a Santa Maria e vamos para a boate. E vamos para a boate. Eu não lembro assim de eu ficar pensando, será que eu vou na boate? Não tinha ainda convicções, não tinha princípios. Vamos para a boate. Fomos para a boate, e a bebida lá e tal. E no meio lá da dança com a menina lá, que eu não estava conhecendo, dançando com a menina, o Espírito Santo falou comigo, dizendo assim, o que tu está fazendo aí? Bem assim. Eu parei no meio do salão, não sei se vocês, quem não sabe essas expressões, né? Lá no meio, dançando com a moça, e aí eu parei agarradinho nela, né? Eu parei assim, gente, foi muita... Parei assim, olhei para ela, saí, disse tchau para meus amigos e fui embora. Não disse nada, não tinha o que dizer. E naquele ambiente de barulheira também, né? Mas o Espírito Santo foi lá dentro me dizer, o que tu está fazendo aí? Não é mais um ambiente para ti. Ninguém me disse que eu não podia ir mais em boate. Mas o Espírito Santo vem e convence a gente, né? Mas eu fui por pressão do grupo. Então hoje eu entendo as pessoas novas na fé, ou quem cai no pecado, porque a pressão é grande, às vezes a pessoa caiu. E não foi nem intencional, eu estava lá porque era um hábito anterior, não é? E o velho homem, quando vê, você volta a algumas práticas. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, né? Que vai nos ensinando o caminho, vai nos ensinando. A pressão do grupo é poderosa. Uma pesquisa constatou que a pressão do grupo é a influência número 1 que modela os nossos valores. E até ela é mais influente, né? A pressão dos amigos, a pressão de colegas, assim, ela é até mais influente poderosa que dos pais. Se tu pegar a faixa etária aí das crianças, adolescentes, eles
sofrem a pressão maior do grupo do que dos pais, do que dos pastores, dos professores. A pressão do grupo é maior. Eu li com muita tristeza ontem, algo que aconteceu com uma menina, acho que nos Estados Unidos, de 10 anos, que cometeu suicídio. 10 anos, uma linda de uma menina. E o desabafo da mãe dizendo o problema da tela, né? É bem questionável isso, até onde vai o limite de dar um celular para uma criança. E a menina era líder de torcida na escola, uma menina interativa, mas ela precisou botar aparelho nos dentes, porque os dentes dela eram tortos. E o bullying. E ela foi... E a mãe deixou ela usar o celular antes de dormir, e aí descobriram que ela estava sofrendo muito bullying. E ali na cama, na casa. Não disse como foi o suicídio, ainda bem, né? Mas a pressão do grupo, os pais dizendo que ela é bonita, que ela é amada, mas a pressão do grupo está acontecendo com crianças, adolescentes e com muitas e muitas pessoas, para o bem ou para o mal. Hoje em dia a pressão para as pessoas traírem, negarem, é muito forte. Normal fazer essas coisas, né? O que faz a pressão do grupo ser tão poderosa é o fato de que todos queremos ser aceitos. Nós não queremos ser rejeitados, queremos ser aceitos. Então ela tem uma pressão sobre nós. Gente, na faculdade, quem participou da faculdade, pelo menos na escola, o quanta pressão eu sofri. Quantos colegas de faculdade, jovens que chegavam na faculdade crente e depois se perdiam por causa da pressão do grupo da faculdade. Muito forte. Temos que orar pelos jovens, né? Porque a defesa dos teus princípios, ela vai te colocar numa posição impopular. Vai se tornar impopular. Mas isso, se você não cede, você é impopular. Agora, se você cede, você está se comprometendo. Há um comprometimento da tua parte ao ceder. Você falhou em defender aquilo que você acredita. Então você se comprometeu com o grupo, né? Então, para você, uma das questões importantes para você resistir à pressão é você ter convicções. É importante você estipular modelos baseados nos ensinamentos de Jesus e então você decidir, eu vou seguir, eu vou obedecer a Jesus. E na Bíblia está assim, né? Lá em 1 Pedro 3,13, Pedro diz, provem ser zelosos do que é bom. Sejam zelosos daquilo que é bom. Sigam aquilo que é bom. Pense a respeito da decisão desse rapaz, a nossa história aqui, Davi, sobre a proposta dos amigos, né? Para evitar comprometer-se, inicialmente ele precisa firmar suas convicções. Porque a situação vai surgir. E não dá tempo de você... Deixa eu pesquisar antes de responder. Para o carro aqui, deixa eu abrir a Bíblia. Deixa eu pesquisar aqui na chave bíblica o que diz sobre isso. Deixa eu assistir um vídeo rapidinho para ver o que... Deixa eu ligar para o pastor. Pastor, eu estou aqui no carro com meus amigos. O que vocês acham? Não dá tempo, não é assim? A pressão surge. Que nós precisamos nos preparar antes para quando a situação surgir, você esteja preparado, tenha entendimento dos princípios e esteja convicto disso, né? Davi, ele precisava ter as suas convicções, né? E aí ele pode tomar a posição e não se comprometer com o que os amigos estavam pressionando ele. Porque estabelecer convicções hoje o fortalece contra o comprometimento amanhã. Vai te livrar do comprometimento amanhã. Como é que você vai firmar as suas convicções? Em primeiro lugar, você precisa ficar sozinho. Não é aqui, mas chega em casa e você... Eu fiz isso, gente. Os assuntos assim que você precisa estudar mais. Entender, bom, esse é um princípio, mas está certo isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Então você firma
pega aquele princípio e você estuda aquele princípio, você forma a tua convicção, e aí você, em segundo lugar, você coloca isso diante de Deus. Deus, eu entendi aqui na tua palavra que está escrito isso. Me ajuda a cumprir, me ajuda a viver, porque a pressão ela vai vir. E a tentação de ceder é grande. É grande. Então, eu fiz isso em todas as áreas possíveis, assim, que eu, né? E talvez alguma que eu lembrar, que eu precisar novamente, eu vou ter que fazer isso, né? Tem que ir para a Bíblia e dizer, olha, sobre mentira. O que a Bíblia diz sobre a mentira? É um princípio, não mentirás. Mas será que é assim mesmo? Uma mentirinha, assim, quando pro meu bem, não dá para mentir, quando eu vou, vai ser pro bem, para ajudar as pessoas? Para livrar o meu colega, tá entendendo? As possibilidades da mentira são muitas. Então você precisa afirmar, ter convicção, eu não vou mentir, eu não vou, tá entendendo? Eu acredito no que a Bíblia diz, não mentirás. O pai da mentira é o diabo. Então eu não sou filho do diabo, então eu não posso mentir. Então tá entendendo? Você vai firmando as suas convicções a partir de princípios. Escreva isso. Ore sobre isso. Identifique as áreas onde, ou seja, os pontos fracos onde você pode vir a ser pressionado. Nós somos diferentes, gente. A tua vida é diferente da minha, os teus relacionamentos são diferentes. Então observe quais são as áreas onde você precisa firmar mais as tuas convicções. Dedicar um tempo maior sobre isso, para estudar, para afirmar, né? E aí os assuntos são diversos, né? São diversos. Já que todos nós temos áreas em que nós somos tentados numa área mais do que o outro, vá por prioridade na área que você acha assim, essa é uma área mais delicada para mim, a área que eu tenho mais a possibilidade de cair, do grupo me pressionar e eu ceder. Estude essa área, se prepare mais. Observe qual é a área, né? Qual é a área principal aí que você precisa estipular a convicção, né? Agora, também é importante pensar na consequência de você ceder à pressão. Isso é algo que ajuda. Se você se comprometer, vai ter consequências. Ela pode livrar no momento, mas vai ter consequência o teu comprometimento, né? Com a pressão que o grupo exerceu sobre você. Existe um preço a pagar quando você se compromete e vão haver consequências. As pessoas, muitas vezes, elas não pensam nas consequências, elas só pensam num momento de se safar. Como eu estava falando da questão da mentira, pegando como exemplo, né? No primeiro momento, ela parece uma alternativa boa, é um escape. Mas quais são, pense, se você praticar ou se comprometer com o grupo, quais são as consequências? Pelo menos algumas, você vai perder a confiança do grupo. O grupo já não vai ter mais confiança em você. A tua palavra sobre Deus também vai perder o valor sobre as pessoas, porque você se comprometeu com o grupo no sentido ruim, né? E as consequências que vai ter na tua vida, na vida das outras pessoas, porque é tipo aquele efeito dominó, né? Tu põe as peças dominó, uma do ladinho da outra, é só a mentira, mas a mentira vai desencadear várias consequências na tua vida e na vida de outras pessoas, que vão sofrer por aquela mentira. Vai haver consequências. Então pensar sobre as consequências, ela pode ajudar você a não ceder às pressões dos seus amigos. Isso você precisa pensar antes, não é na hora. Muitas coisas nós temos que pensar antes, né? Também estude as Escrituras, gente. Você precisa entender os princípios de Deus. E só estudando a palavra que você vai firmar as convicções, como eu falei anteriormente. Você precisa saber o que Deus tem a dizer sobre as suas fraquezas, por exemplo, e aí vai definir as tuas convicções. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo escreveu assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Você tem que acreditar nisso, tá entendendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok, eu estou lendo esse texto, é inspirado por Deus e ele é útil para me ensinar, para me repreender, para me corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu vou estudar as Escrituras porque eu entendo que ela realmente é a Bíblia, é a palavra de Deus e é o ensino para a minha vida. E eu escolho isso. Eu não vou escolher um outro livro, eu vou escolher a palavra de Deus. Então estuda as Escrituras. E não basta você estudar a Escritura, já é um passo. Mas também é importante você se comprometer a ser obediente ao que você leu. Está entendendo? Né? Você escreve a tua convicção baseado na palavra. Agora você precisa seguir. E João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Ok, eu tenho o mandamento, eu conheço o mandamento, mas agora eu tenho que guardar. Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir, eu tenho que guardar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, capítulo 1, na segunda carta, ele diz: sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha a convicção de Paulo. Essas convicções que a gente precisa ter, né? Eu sei em quem tenho crido, por isso eu não me envergonho. E estou bem certo, tenho certeza que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Convicções baseadas na palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu estou certo que aquele que começou a boa obra completará no dia de Cristo Jesus. A boa obra que começou em mim vai ser completa. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Precisamos ter convicções, mas você precisa decidir obedecer essas convicções, seguir elas. Outro importante para nós, a importância da oração, porque na oração que você vai se fortalecer. É a obra do Espírito Santo. Na comunhão da oração você vai estar se fortalecendo. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, antes de ser preso, estava orando e ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, aquele momento onde ele que antecede, onde ele vai morrer na cruz, levar todos os nossos pecados, todos os nossos pensamentos maus, tudo que abomina a Deus, aquela pressão que Jesus estava sentindo ali, sendo pressionado, ele estava falando com o Pai. Orando ao Pai, comunhão com o Pai. É o Pai que nos fortalece, que nos dá direção, né? Jesus disse em Marcos 14, vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Conforme olhamos os textos, a oração ela fortalece o espírito. A oração fortalece. Para você vencer a vontade da carne, precisa da oração. No momento da pressão que você sofre do grupo, a pressão mental, tudo, né, que você está vivenciando, você precisa estar ali em oração também. Senhor, me ajuda nesse momento de pressão. O que eu faço, Pai? Me ajuda a tomar posição. Me ajuda a... Eu não quero me comprometer com coisa errada. Me fortalece. É importante a oração antes e é importante a oração durante, quando você enfrenta a pressão, a oposição. Também outra dica que eu dou é: encontre um cristão no meio de nós que te encoraje a vivenciar as convicções. Por isso que eu amo célula, né? Cada encontro da nossa célula, a gente ele fala das coisas e tira dúvida. E não é estudo bíblico, mas nós abrimos as lutas que passamos e fortalecemos as convicções, não é? Lembramos de princípios,
e a gente vai encorajando um ao outro, mas quem sabe você pode ter alguém da igreja, ou até mesmo uma pessoa que mora num outro local, hoje é chamado de vídeo ajuda, mas alguém que, como diz Provérbios 27, o ferro se afia a si mesmo, assim o homem é o seu amigo, tu afia o ferro com o ferro. Então, quando a gente anda junto, quando nós temos alguém que tem a liberdade de perguntar para você como é que você está, e você poder abrir o coração, isso ajuda muito. Como é que você está indo? Como é que você está enfrentando? Porque o relacionamento com as pessoas de Deus, né, elas são a base para nos ajudar a vencer as provações. Eu sou muito feliz de ter vocês e ter a célula e a gente poder orar uns pelos outros, e tem sido tão precioso isso. Mas apesar de tudo isso, você definiu os princípios, você formou as convicções, você está orando sobre isso, você tem o apoio de alguém que te ouve, né? Você estudou as Escrituras, você se comprometeu, você cedeu à pressão, se comprometeu. E agora? Levante, peça perdão a Deus. Não fique prostrado. Tá? Deus não tem prazer em ver os seus filhos prostrados por causa da queda, do pecado. Levante-se. Deus vai te colocar de pé. Você pertence a um Deus que te ama, a um Deus que te perdoa. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado, e ele vai dizer que, primeiro ele diz, confesso o meu pecado a ti, confessei-te o meu pecado a Deus. Confesse os teus pecados a Deus, né? Se arrependa, busca o Senhor, deixe o pecado para trás, mas levante-se, firmes com Jesus, se firme com Jesus contra a pressão do grupo. Defina as convicções, os princípios, mas se você ceder, levante-se. Indo para o final, ainda eu queria dizer que a história de Davi, ela continua, né? Davi teve aquele momento ali com seus amigos, e ele precisou decidir, mas ele encontrou os amigos na escola. E tu acha que a pressão do grupo foi só naquele momento? Não, veio de novo. Seus amigos se reuniram, chamaram ele, vamos fazer uma brincadeira com o nosso professor? Vamos pregar uma peça para o professor? E Davi, agora, outra situação que eu não concordo. Mas eu quero ser aceito pelo grupo, né? E então, o que fazer? Vem o medo. Medo, como é que eu lido com isso? Medo da rejeição, desejo de ser aceito, o que eu faço? A nossa história diz que enquanto os rapazes estavam planejando, Davi precisava decidir, e ele decide então não participar da brincadeira. E ele decide dizer para eles, eu não vou fazer isso por causa do meu relacionamento com Jesus Cristo. Então ele decide se posicionar como um cristão, como alguém que tem os seus princípios, os seus valores, né? Na hora do intervalo, ninguém fica perto dele. Ninguém quer ficar perto dele. Não, esse não é do nosso grupo, né? E ele se sente sozinho, acuado. Pensa no sofrimento dele. Pensa a pressão que ele está sentindo. Os olhares agora das pessoas, fofoca, né? Ah, esse é um crente, olha isso. E talvez busquem no passado dele algum comprometimento, que ele caiu. Ah, mas já fez isso, agora está querendo se apontar como crente. Aí a pressão que ele sentiu. E talvez você já viveu algo semelhante, né? Mas em 1 Pedro 3,14 diz, ainda que vocês venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto. Ou seja, alegre-se na perseguição, porque ela está revelando que você é um filho de Deus posicionado. Não um crente chato, um crente que ninguém gosta, mas alguém que tem princípios, que tem valores. Eu já contei da história da minha conversão, e eu, antes de ser crente, no quarto, na base aérea, onde a gente tinha os quartos, tinha
Eu e mais 3 colegas, e o meu colega, o nome dele era Valdir, ele era cristão. E ele era um cristão de posição, e eu era um dos antagonistas dele, né? Eu já contei isso para vocês. Eu era antagonista. Eu exercia pressão sobre ele, vamos para os bailes, vamos beber, vamos. E ele não falava nada, ele só dava risadinha, tocava violão e cantava as músicas de crente. Esses crentes aí, eu pensava e eu dizia. Eu exerci pressão sobre ele. Mas, gente, eu não sei se já contei isso até onde eu sei, todos os outros, nós 3 se convertemos. Tá vendo? Ele não cedeu à pressão. E quando eu me converti, quem eu procurei para me ensinar a Bíblia, dar os primeiros passos? O Valdir. Porque eu vi assim, aquele cara, ele tem princípios, ele tem convicções, ele não cedeu. Né? Que se ele tivesse cedido e ido comigo, eu não ia seguir ele. Quando eu tomasse a posição. Mas como eu sabia que ele era um cara de posição. Então aprenda a suportar a perseguição. As pessoas vão te rejeitar por causa da tua fé. Aprenda a suportar isso. A Bíblia vai dizer que nós temos que até que nos alegrar na perseguição. Nos alegrar quando formos pressionados e nós tivermos posição, né? Hebreus 11 vai listar uma galeria de pessoas que sofreram pressão, mas se tornaram heróis da fé, porque não cederam à pressão. E Hebreus 12 vai dizer, verso 1 e 2, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Deus permite a perseguição para refinar a tua fé, deixar uma pessoa mais com a fé viva, uma fé verdadeira, né? 1 Pedro 2 diz que porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Alegre-se na perseguição, quando alguém te persegue, quando alguém te rejeita por causa da tua fé. O apóstolo Paulo, por várias ocasiões, expressou como enfrentava oposição, enfrentava pressão, provação. E na carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 ao 10, ele diz, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Glória a Deus por isso, né? Fomos iluminados. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Gente, a perseguição existe, a pressão existe. O maligno quer nos silenciar, ele quer nos intimidar, ele quer neutralizar a tua fé, para que tu não semeies a semente do Evangelho, para que vocês, sejam um crente anônimo. Ele não quer que tu expanda o reino de Cristo. Ele não quer perder território no coração dos teus amigos. Jesus, ao contrário, Ele ama as pessoas, Ele deu a vida por elas e espera que tu sejas sal e luz. As trevas são dissipadas pela luz, somente a luz pode acabar com as trevas. Somente Jesus pode fazer com que as pessoas percebam o seu estado de pecado e sejam libertas. O diabo quer que nós coloquemos a luz de Cristo embaixo da mesa, não quer que você brilhe, que ele quer apagar a tua luz. Quem sabe tu pensa, mas eu sou uma luzinha tão fraquinha, eu sou um crente tão tímido, tão fraquinho. Saiba que se a gente apagar todas as luzes aqui, acender a luz de um fósforo, é suficiente para a gente enxergar muita coisa, porque uma pequena luz, no ambiente, no meio das trevas, ela brilha. Uma pequena luz, tem o cântico. Você mesmo que seja uma pequena luz, deixe a luz de Cristo brilhar, porque ela brilhou na tua vida e agora brilha através de você.
Somos chamados para ser sal, a nossa vida tem que ser atrativa aos outros, mas com princípios. Temos que ser agradáveis, mas firmes, convictos, mesmo não sabendo tudo. Quando aquele cego foi curado e ele não sabia quase nada de doutrina, e perguntaram para ele, né? E ele disse, eu só sei uma coisa, eu era cego, agora eu enxergo. Talvez esse seja o teu testemunho. Eu não sei muita coisa, eu sei que Jesus é meu Salvador. Mas você pode crescer no conhecimento, você pode aprender mais de Deus. O mundo quer que tu tenhas a forma do mundo. Ele quer te moldar, ele quer te pressionar. As pessoas pretendem te atrair para adotar o estilo de vida deles, em muitos aspectos. Você que vai ter que escolher qual é o estilo de vida. Siga a onda, diz o mundo. Eu coloquei alguns slides, peguei emprestado do The Chosen. Pode trocar. É assim, quando você se converte, talvez você é um azul ali, um peixe sozinho, num monte de gente contrária a você. Você está nadando e o grupo quer te levar para o outro lado. A pressão do grupo sobre a tua vida é muito grande. Mas persevere, por quê? Daqui a pouco mais um vai se converter. E você já não vai estar mais sozinho na tua família. Hoje na minha família nós somos muitos. Mas começou comigo. Não por mim, pela obra do Espírito Santo, né? Mas deixou de ser um, passou a ser mais de um, passou a ser dois. E passou a ter mais gente que abraça a fé. A pressão do grupo vai diminuindo, vai começar a você ter mais gente andando com você. Eu esqueci de botar um slide ali, estava lembrando aqui antes, mostrando uma foto do fundo do oceano, onde as múltiplas formas dos peixes e multicoloridos ali, e eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, nós somos diferentes, né? E aquela diversidade ali de peixes é lindo, 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 lindo. Então você não se exclua porque você é diferente no meio do grupo, nós somos diferentes mesmo, nós somos diferentes, mas aí está a beleza, né? A beleza do corpo de Cristo, a diferença que nós temos, os dons diferentes que temos, e precisamos andar nessa unidade, porque a onda, porque eles querem nos levar a tirar do cardume de Cristo. Mas não, nós vamos perseverar, porque mesmo que não seja fácil, né? Mas nós temos que seguir o caminho. E quando as pressões forem grandes, muito grandes, eu quero lembrar do versículo que diz em Salmo 46, Deus, eu vou colocar na primeira pessoa, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Auxílio que não me falta na adversidade, na pressão, Cristo está comigo, nele eu confio. Amém.